Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de aprender esfirras. Olha só que esfirras lindas, perfeitas, deliciosas. Esse salgado é um dos mais fáceis de fazer e essa é uma ótima opção para você vender e ganhar dinheiro. E eu não vou lhe pedir para você curtir e se inscrever agora. Assista o vídeo, veja o passo a passo e se esse vídeo lhe serviu, aí sim eu vou pedir para você deixar o seu like e para você se inscrever. E não vamos perder tempo, vamos para a receita. E essa massa ela é tão maravilhosa que se for a primeira vez que você for fazer, eu tenho certeza que você vai acertar. Aqui eu tenho 250 ml de água morna, 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho, 80 ml de óleo, 2 colheres de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal. Gente, essa massa, ela é muito simples, ela nem leite leva. Agora eu vou adicionar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu coloco aos poucos. Se você quiser colocar a mão aqui na massa, misturar, sem frescura, pode colocar. É porque eu não gosto, viu, pessoal? Isso depende de cada pessoa. Eu coloco a mão na massa depois que a massa está aqui bem sequinha. Esse salgado, ele é muito prático. Dá para você fazer aí, dá para você faturar uma grana extra. Quando você perceber que todos os ingredientes estão bem misturados, aí você vai colocar a massa na bancada e sove a massa por uns 3 minutos, desse jeito aqui, olha. Só para ela ficar lisa, porque olha só, ela não está lisa, tá vendo? Faz aí, exatamente como eu estou lhe falando, que eu tenho certeza que você vai acertar. Agora eu quero que você escreva essa dica aí no seu caderninho, porque ela é muito, muito importante. Dicas de milhões. Existem 2 formas para você modelar as esfirras. Desse jeito que está aqui, você vai deixar a massa descansar para depois abrir. E você tem que deixar a massa descansar por uns 5 minutos, porque se você não deixar ela descansar, você não vai conseguir abrir com facilidade. E aí, depois da massa aberta, o que é que você vai fazer? Você vai escolher uma vasilha e vai cortar para modelar as suas esfirras. E a outra forma é como eu vou fazer aqui, que eu prefiro. Eu vou pesar porções aqui, olha, 80 gramas. Lembre-se que em momento nenhum essa massa aqui descansou, tá? E se você quiser fazer tamanho de festa, você vai pesar porções entre 20, no máximo 25 gramas. Se der 81 gramas, tem problema? Não. Só não ultrapasse, tá bom? Para que todos os salgados fiquem ali na estufa com o tamanho padrão, né? 80, no máximo 81 gramas. E para que você tenha noção da quantidade, aqui eu tenho 11 unidades com peso de 80 gramas e sobrou essa porção aqui com peso de 28 gramas. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou bolear as porções, deixar as porções redondinhas, desse jeito aqui. Olha, eu preciso fazer isso, porque se eu deixar desse jeito aqui, e quando eu colocar a carne aqui e tentar fechar, gente, vai ficar uma esfirra feia. Então, por isso, você tem que deixar a porção assim, redondinha. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. E se for a primeira vez que você vai fazer a sua esfirra aí, pegue uma porção, dobre, assim, como se você fosse fazer uma trouxinha. Aí você vira assim e faz isso. Isso também é bolear para você que está começando. Não tem problema não, tá? Faz aí assim, olha. Aí vira, bota assim. O importante é deixar toda a lateral aqui redondinha, tá bom? Aí agora você tem que cobrir, porque se você não cobrir, a sua massa ela vai ficar ressecada. É só o tempo aqui do descanso para ela fermentar um pouquinho enquanto eu faço o recheio. Aqui eu tenho 500 gramas de carne moída. Pessoal, 500 gramas é a conta certinha para 500 gramas de farinha de trigo. Essa daqui é a Patinho, mas você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência.
uma cebola pequena cortada em cubos, cheiro verde, essa daqui é a salsinha, um tomate e eu cortei ele em cubos. E escreva essa dica aí. Remova as sementes e não use um tomate muito maduro, porque se você usar um tomate muito maduro, ele vai soltar muito líquido e aí o seu recheio ele vai ficar cheio de líquido e quando você colocar as esfirras no forno para assar, o que é que vai acontecer? Ela vai abrir. Então tenha esse cuidado aí, tá bom? Use um tomate mais verdinho. Aqui eu tenho um limão espremido e uma colher de chá de sal. E a carne é crua. Ah, Edva, mas você já tem aqui no canal refogado. Tenho. E lá eu explico por quê. Se você for congelar, fazer qualquer outra coisa, né? Quando você colocar para assar as esfirras, a carne não fica crua, não se preocupe. Fica perfeita aqui, é uma carne moída. A carne moída ela é muito macia. Agora vamos rechear as nossas esfirras. Você vai abrir, é fácil de abrir, tá? Aí você vai pegar uma porção. Quanto, Edva? Mais ou menos. Pessoal, uma colher de sopa aqui, ó. Vamos pegar mais um pouquinho. Vamos deixar o nosso salgado bem caprichado. E aqui agora é muito fácil. O que é que você vai fazer? Você vai fazer isso. Olha, vai fazer isso daqui. É uma massa fácil de trabalhar. Quando você pegar, você vai perceber que ela estica. Aí você puxa e faz isso. Prontinho. Olha que esfirra mais linda. Olha só. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. E aí, vou fazer assim com todos. Aqui eu tenho uma forma e ela está untada apenas com óleo. E sabe o que é mais divertido em você fazer essa esfirra? É que você não precisa deixar fermentar. Terminou de rechear e modelar, você já pode colocar para assar. Aqui eu tenho um ovo e eu vou colocar uma colher de sopa de leite. O leite aqui ajuda a dissolver o ovo para pincelar. Fica mais fácil, sabe? Essa esfirra, ela é maravilhosa. É para você que tem aquela lanchonete e tá vendo que o salgado tá acabando ali, você pode fazer essa massa, faz aí e eu te espero nos comentários. Aqui agora eu vou levar para o forno, o tempo aqui no meu forno é de 25 minutos. Aí você vê aí no seu forno, porque isso depende de forno para forno. E o meu forno, ele já está pré-aquecido, em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. Agora leve para assar. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Para finalizar, eu vou usar 30 gramas de manteiga derretida. Você pode usar margarina, manteiga, o que você quiser aí. A nossa esfirra, ela está quente. Faça isso com ela ainda quente, tá? E finalize com um pouco de queijo parmesão. Mas eu não pego o queijo parmesão do jeito que ele está aqui e coloco aqui por cima, porque ele tem grumos, tá vendo? Aí para ficar mais delicado eu coloco o queijo parmesão em uma peneira. E aí faço isso. E deixe esfriar, porque elas estão terminando o processo de cozimento delas. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Prontinho, pessoal, as nossas esfirras já estão frias, perfeitas. Olha só como elas ficam bem assadas. Eu já coloquei aqui no pratinho de isopor e olha só como elas ficam perfeitas. E o preço de vendas, eu vou sugerir para vocês entre 5, no máximo 6 reais. Mas isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal um vídeo mostrando passo a passo de como você deve vender os seus salgados. Vou deixar o link para vocês. Olha só, pessoal.
Que esfirra maravilhosa, perfeita. Olha, bem assada, fofinha. E eu vou partir aqui porque eu quero que você veja a qualidade do nosso salgado. Agora, deixa eu pegar uma coisa aqui. Gente, eu gosto de experimentar com esse molhinho aqui maravilhoso. Você gosta? Você pode colocar pimenta ou não. Eu coloquei uma pimenta. Como uma boa baiana, né? Gente, eu gosto de experimentar assim. Gente do céu. Não, é sério, vocês precisam fazer. Rapaz, essa ardeu, viu? Delícia! Você quer aprender como eu faço esse molhinho? Vou mostrar rapidinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel. Mel, Ediva, sim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui. Aí eu passo o plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo o plástico filme. Guarda na geladeira. Muito bom, viu, gente? Façam na casa de vocês, porque a receita está o quê? Tá incrível. E como a gente combinou lá no início, se o vídeo lhe serviu e você aprendeu, me ajude a ajudar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe. Olha só, delícia, né? Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.